Olá, seja bem-vindo e obrigado pela tua companhia e consulta aqui em mais um tutorial no meu canal. Eu vou falar a respeito aqui de manipuladores de uma forma um pouco mais aprofundada em relação ao tutorial anterior. Vamos clicar aqui fora. Observe que o nosso elemento básico que o Blender coloca para nós iniciarmos os primeiros passos de modelagem aqui na área é um objeto cúbico. Um objeto que é composto de poucas faces, arestas e vértices. Quando aproximar aqui o objeto, eu vou usar a rodinha do meio. Nós vamos notar que esse objeto ele é composto de um pontinho bem aqui no centro, que nós chamamos de ponto de origem. É através desse ponto de origem que o objeto terá toda a sua manipulação feita por essas setas coloridas, realizada aqui na área. Se eu encostar o cursor na seta verde e segurar o botão esquerdo, eu posso arrastar o objeto no sentido dessas setas. Essas manipulações aqui podem ser alternadas quando a gente clica aqui embaixo, já vimos isso aí no tutorial anterior. Clicando aqui eu transformo as setas em círculos coloridos. E em vez de arrastar, eu posso encostar o cursor nos círculos e fazer a rotação do objeto, tendo como base as coordenadas espaciais que estão representadas aqui no canto inferior esquerda, Z, Y e X, que representam a profundidade, altura e largura do objeto aqui na área espacial 3D. Da mesma forma, clicando nesse último, nós temos a opção de trabalharmos com a escala do objeto. Então, encostando o cursor sobre qualquer uma dessas setinhas coloridas, segurando o botão esquerdo do mouse, a gente pratica a escala do objeto baseado na direção da coordenada que nós escolhemos. Vamos nos aprofundar sobre as teclas de atalhos que nós poderemos utilizar para fazer essas mesmas manipulações. Então, aqui na lateral esquerda, na estante de ferramentas, na guia de ferramentas, nós temos essas três opções: mover, rotacionar e escalonar. Clicando com o botão esquerdo sobre qualquer uma dessas três opções, nós temos como fazer a transformação livre do objeto. Exemplo, clicando em mover, eu movimento o objeto de forma livre aqui na área espacial. Se eu quiser posicionar o objeto aqui, basta eu clicar com o botão esquerdo e eu posiciono o objeto naquele ponto onde eu deixei. Vou dar o Ctrl Z. Da mesma forma, clicando em rotacionar, eu aciono a rotação livre do objeto na área. Eu posso movimentar à vontade o mouse e eu faço a rotação desse objeto aqui de forma livre. Clicando com o botão esquerdo, eu mantenho aquela posição em que eu larguei aqui o objeto. Vou dar o Ctrl Z para retornar. E por último, em escalonar, eu tenho como fazer a escala livre do objeto. Então, movimentando o nosso mouse aqui na janela 3D View, eu faço de forma livre a escala do objeto. Clicando no botão esquerdo, eu ativo aquela escala que eu fiz naquele momento. Vou dar o Ctrl Z. Ctrl Z sempre para retornar as últimas ações. Note que quando eu encosto o cursor sobre qualquer uma dessas transformações aqui, durante alguns segundos irá aparecer qual a tecla de atalho que pode ser substituída essa ação. Por exemplo, aqui, mover pode ser utilizado com a tecla G, que vem do inglês grab, que significa deslocar, arrastar, etc. Isso quer dizer o seguinte: independente de eu ter as setas, o círculo ou as setas de ponta quadrada para fazer manipulações, eu posso utilizar a tecla de atalho. Então, no caso de movimentação, eu posso usar a tecla G. Eu ocultei aqui, para que vocês vejam. Então, clicando na tecla G, eu faço um deslocamento livre do objeto. Se eu quiser posicioná-lo em qualquer ponto, eu posso clicar com o botão esquerdo, eu ativo a posição naquele instante. Ctrl Z para retornar. Da mesma forma, se eu encostar o cursor, eu vou ver que a tecla R representa a funcionalidade de rotacionar, que vem do Rotate. Rotate é rotação. Então, clicando a tecla R, eu rotaciono o objeto. E observe que o objeto ele é rotacionado, vocês vão ver uma linha tracejada aí do ponto de origem até o cursor do mouse. Isso quer dizer que a transformação desse objeto está sendo feita a partir desse ponto de origem. Grave isto porque será assunto aí de um tutorial posterior. Clicando aqui, com o botão esquerdo dando Enter, eu faço aqui a ativação do objeto na área naquele instante. Vou dar o Ctrl Z para retornar as ações. E vocês vão ver que eu tenho essa terceira opção, escalonar, que vai me permitir fazer a escala do objeto. Eu posso usar a tecla S, que representa em inglês a palavra scale, que significa escala. Então, se eu usar o S, eu posso escalonar o objeto de forma livre. Clicando com o botão esquerdo, eu ativo naquele instante a forma com que o objeto se encontrava. Vou dar o Ctrl Z para retornar. Então, vocês já viram que eu posso
fazer essa manipulação independente ou não de termos esses ícones daqui de baixo. Como eu havia anteriormente oculto, vocês vão ver que nesse caso aqui, a grande vantagem é que eu posso selecionar o manipulador desejável, encostar o cursor na seta e deslocar o objeto em direção à coordenada espacial que eu quiser, que pode ser o Y, pode ser o Z, ou pode ser também o X. Da mesma forma, eu poderia fazer as rotações, tendo como base a coordenada Y, a coordenada X e a coordenada Z. Como também poderia fazer a escala em Y, em Z e em X. Então essas manipulações fica fácil quando a gente utiliza o manipulador. Se eu não tivesse o uso do manipulador, eu poderia utilizar a tecla de atalho. R, como já vimos, de rotação, S de escala e G de movimentação. Ah, mas como é que eu poderia fazer para que essas manipulações fossem feitas em direção às coordenadas espaciais X, Y e Z? Simples. Se eu quiser fazer um deslocamento tendo como base a coordenada Y, eu posso usar a tecla G de deslocamento e digitar em seguida a tecla Y. Observe que surge uma linha verde. Essa linha verde vai me permitir que eu arraste o objeto tendo a base Y na nossa coordenada espacial. Se eu digitar GX, surge uma linha vermelha e o nosso objeto vai deslizar sobre essa linha vermelha, que é a coordenada X. E se eu digitar GZ, eu faço a manipulação. Vocês vão ver que surge uma linha azul de cima a baixo e essa linha representa a coordenada espacial Z. Então eu posso, independente de ter ou não esses ícones daqui de baixo, aparecendo os manipuladores, fazer a movimentação do objeto apenas com as teclas de atalho. Exemplo, eu vou fazer a rotação tendo como base a coordenada X. Então eu uso RX, eu rotaciono o objeto pela coordenada X. Vocês vão ver que surge a linha vermelha. RZ, eu rotaciono o objeto pela linha azul, que surge de cima a baixo. Vocês vão ver aí no centro. RY, da mesma forma. Para a escala também vai funcionar da mesma forma. SX, eu escalono o objeto, ou seja, eu faço o alongamento dele, ou a compressão, tendo como base a coordenada X. Vou dar o ESC aqui para sair. Se eu der o SY, eu faço o alongamento ou a compressão do objeto, tendo como base a coordenada Y. Vou dar o ESC para sair. SZ, eu vou fazer o alongamento de cima a baixo do objeto. Então eu posso utilizar esses manipuladores informados aqui embaixo. Eu posso utilizar essas opções mover, rotacionar e escalonar. E posso utilizar as teclas de atalho em seguida com a coordenada espacial para eu realizar o deslocamento que eu quiser. Essa é a forma simples que nós temos de manipular objetos aqui na área. Então eu vou ter aqui já o primeiro objeto. Vou clicar aqui na setinha e vou manuseá-lo pelo manipulador de movimentação e trazê-lo até aqui. Aqui onde existe o cursor, eu posso clicar em qualquer ponto aqui na área espacial e posso posicionar o cursor onde eu quiser para adicionar um objeto. Exemplo, esse cursor está aqui, digitando Shift A, eu abro o menu de adição de objetos e posso, por exemplo, adicionar um objeto de malha do tipo, vou colocar aqui um V-esfera. O objeto esférico já apareceu aqui, eu posso selecionar esse objeto de cima e posso, se quiser, selecionar o cubo. E cada objeto que eu selecionar, vocês vão ver que o manipulador e o ponto de origem do objeto aparecerão. E de acordo com a posição que nós dermos a esse ponto de origem, nós poderemos fazer aqui transformações diferentes no objeto. Para eu selecionar um ou mais objetos, nós já vimos que basta segurar a tecla Shift e clicar no segundo objeto com o botão direito. Nós temos aqui o cubo e temos aqui o objeto esférico selecionado. Observe que o cubo tem o seu ponto de origem aqui no centro e o objeto esférico tem o seu ponto de origem aqui no centro. E dessa vez vocês vão ver que o manipulador não ficou nem um nem outro. E vocês vão ver que essa definição da posição do manipulador vai ser feita aqui embaixo, olha. Nessa opção, nessa janelinha que significa ponto de pivô. Então, esse
manipulador, a gente pode direcionar a posição dele de acordo com a nossa necessidade através aqui dessa opção. Por exemplo, elemento ativo. Nós já vimos que o elemento ativo foi o último objeto selecionado. Quem foi o último objeto selecionado? Foi o nosso objeto esfera. Então, se eu clicar aqui nessa opção elemento ativo, esse manipulador ele será deslocado para o ponto de origem do objeto ativo, que é justamente a UV esfera. Clicando aqui, nós posicionamos o manipulador nesse ponto. Então observe que ele ficou aqui. Então, digamos que eu queira clicar com o botão esquerdo aqui, ó, e o meu cursor 3D veio para cá. Eu tenho um ponto de origem aqui, tenho um ponto de origem aqui, e aqui eu não tenho nenhum objeto, mas tenho o meu cursor 3D. Então eu posso, nessa caixa aqui de ponto pivô, dizer que eu quero o meu manipulador onde está a posição do cursor 3D. Então eu clico aqui nessa opção cursor 3D e observe que o manipulador aqui, ó, ele surge justamente onde está o cursor 3D. Ah, Luciano, e para que isso serve? Isso serve para o seguinte: qualquer manipulação que eu faça, eu vou fazer a partir do ponto em que esteja o manipulador. Então, se eu quiser segurar nessa setinha verde, o deslocamento, observe que ele surge a partir do ponto onde está o cursor. Tá vendo que a linha azul aqui surge? A linha vermelha também vai surgir, tendo como base esse princípio. Então, se eu mudar esse manipulador para o objeto ativo, vindo aqui nessa caixinha embaixo, para o elemento ativo, o manipulador veio para cá. Então, se eu fizer qualquer funcionalidade, observe que a linha de manipulação, que pode ser verde, azul ou vermelha, que representa x, y, z, vocês vão ver que tem, ó, a sua manipulação feita a partir desse ponto onde está o manipulador. Então, se eu vier aqui e colocar no ponto mediano entre os objetos selecionados, ele fica no meio desses dois objetos. Eu vou fazer a manipulação tendo como base esse ponto em que se encontra o manipulador. Então é através dessa opção de ponto pivô que eu tenho como posicionar o manipulador para fazer as suas transformações aqui na área espacial. Isso é muito importante, hein, pessoal? Porque é nela que nós vamos fazer alguns efeitos diferentes aqui de rotação do objeto, de escala e de movimentação do objeto. O atalho Shift S ele vai abrir um menu chamado Atrair, que em inglês significa Snap. Nós podemos fazer com que esse cursor 3D ele se posicione para o objeto selecionado, para o centro da área, para a grade ou para o objeto ativo. Exemplo, se eu clicar aqui, veja que o cursor ele se desloca do ponto para o objeto ativo. Quem é o objeto ativo? O último objeto que eu selecionei, que é justamente a esfera. Se eu der o Shift S novamente, eu posso fazer com que o cursor ele se desloque do objeto e vá para o centro da área. Clicando aqui, observe que o meu cursor ele vem bem para o centro da área. Se eu der o Shift S, eu posso cursor para a seleção. A seleção onde está o manipulador, no ponto mediano entre os dois. Então, o ponto pivô vai me permitir colocar os manipuladores onde eu queira e o Shift S vai me permitir eu colocar o cursor onde eu queira. Guardem essas informações que nos próximos tutoriais já vamos começar a adicionar objetos e fazermos manipulações aqui na área. Até o próximo tutorial. Grande abraço.